Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Que Saúde é Essa? Eu estou muito feliz hoje com a realização de um sonho, que é ter um podcast sobre saúde. E esse episódio inaugural vai ser fantástico. E estou aqui junto com o meu grande parceiro, o grande mentor dessa ideia do podcast Que Saúde é Essa? Que é meu amigo Camilo Bricenho. Camilo, faça suas considerações aí. Bom, pessoal, primeiramente, estou muito agradecido por essa oportunidade da gente estar iniciando esse sonho, como você falou, né? Esse projeto. Já tem um bom tempo que eu pensava em como conseguir trazer mais informações para as pessoas, né? Então, eu imaginei que trazendo grandes profissionais da área para mostrar o conhecimento, para que ajude vocês a entenderem mais sobre uma saúde mais eficiente, com uma visão mais integrativa, talvez fosse um dos melhores caminhos. E eu estando presente também, podendo colaborar com o meu conhecimento, só faltava ter um parceiro de peso, com muito conhecimento para ajudar nesse projeto, e foi aí que eu escolhi o Maurício. E, bom, só para quem não me conhece, né, eu sou nutricionista, tenho 2 pós-graduações em nutrição esportiva, né, sou um ex-atleta, então muito apaixonado por esportes, e com uma visão cada vez mais integrativa, né, da saúde como um todo. E eu queria que o Maurício falasse um pouquinho, Maurício, você é fisiologista, se apresenta também. Vamos lá, a emoção foi tanto aqui que nem me apresentar, eu me apresentei. Então vamos lá, gente. Maurício Nader é fisiologista, profissional de educação física, consultor na área de saúde preventiva e integrativa. Estou trabalhando na área já há 26 anos e entrei aí de corpo e alma na saúde integrativa há mais ou menos 7 anos. E, enfim, trabalho muito com gestão de hábitos, com reprogramação de hábitos, né? Se a gente pode resumir a saúde em uma palavra apenas, essa palavra é hábito. É 70% da nossa saúde, não é isso? É isso mesmo. E falando em trazer grandes profissionais, né? Para um projeto recém-nascido, a gente pensou, caramba, o projeto é recém-nascido, o primeiro episódio. Qual profissional será que seria o melhor, mais indicado para cuidar desse recém-nascido, né? Exatamente. E nada mais, nada menos que um pediatra, pessoal. E com uma visão extremamente diferenciada, que a gente chama uma visão mais integrativa. E eu não vou apresentar ele, eu vou fazer melhor. Eu vou deixar que ele se apresente para que ele explique melhor quem é ele, como ele chegou até a medicina, o porquê dessa visão integrativa. Então, Cristiano, vou deixar as palavras para você. Se apresente. Obrigado, Camilo. Obrigado, Maurício. É uma honra estar aqui com vocês, poder dividir um pouco do conhecimento com vocês e usar essa ferramenta que é tão mágica, tão importante para poder espalhar notícia para quem não pode alcançar a gente dentro dos consultórios, dentro das nossas equipes de trabalho. Então, como o Maurício falou, que a saúde é um hábito, nada mais importante do que a gente difundir o que rege, o que consolida esse hábito para que a gente gere saúde para mais e mais pessoas. Bom, meu nome é Cristiano Nader, eu sou pediatra, sou formado pela Universidade de Brasília. E o meu caminho dentro da medicina começou quando eu tinha aí meus 14 anos, quando eu estudei ciências no colégio, e aí me apaixonei sobre os sistemas, como que aquilo funcionava, e queria saber mais e mais sempre. Então, assim, não tinha outra coisa a não seguir se não fosse a medicina. Então, era a medicina que eu queria e pronto. Tentei 4 vezes o vestibular, passei no vestibular e segui. Inicialmente a minha ideia era ser clínico, porque eu queria ser o mais abrangente possível, mas a pediatria me chamou, né? Eu gosto muito de crianças e eu não me arrependo hora nenhuma dessa minha escolha, adoro o cuidado das crianças. E depois então que a gente começou os estudos de epigenética, onde a gente começou a entender que você tinha a oportunidade de moldar como vai ser essa saúde dessa criança, aí é que eu fiquei assim maravilhado e honrado até por ter escolhido a pediatria, por saber que a gente poderia modificar tantas coisas no futuro da criança. Então, resumidamente, meu caminho é esse, antes de entrar na integrativa, que depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Legal, excelente. Bom, além de tudo, é meu irmão, tá? Então, assim, para mim é uma satisfação imensa estar aqui com esse cara.
E tem uma pergunta que eu acho que é muito importante para a gente fazer logo de cara, que é a seguinte. Uma grande preocupação que eu tenho, e eu queria que o Cris falasse um pouquinho disso para a gente, é o seguinte. O que a gente pode esperar do futuro da saúde dessas crianças que vivem nessa era moderna, de um estilo de vida que certamente tem sido piorado, tem sido acometido por conta do avanço da tecnologia, né? E aí a gente amplia isso para todos os setores, né? Avanço da tecnologia, inclusive na questão alimentar e em todos os outros processos. Então, isso sempre me preocupou muito. O que esperar do futuro da saúde dessas crianças que vivem dessa forma hoje? Excelente pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa estar alinhado com o que a gente foi construído para ser. Então eu digo assim, que o leão continua até hoje caçando e comendo carne, desde que ele nasceu, desde que o leão é leão, né, ao longo da história, ele continua fazendo as mesmas coisas que fazia há milhares de anos atrás. Então a gente precisa estar conectado com a nossa natureza. Então, essa pergunta do Maurício traz justamente isso, essa impressão dessa desconexão que a gente está tendo com a nossa natureza e que isso vai gerar alguns desajustes e, como eu digo, o boleto vai vir, né? Então, assim, a gente vai pagar esse preço. Então, o que eu vejo hoje? As crianças se expondo menos ao meio ambiente, né? Então, as crianças não ficam na rua mais, não põem o pé no chão, não tomam sol, que é um pilar importante que o Maurício trabalha. Muitas vezes não tem a conexão com a família porque os pais trabalham mais tempo, a vida está mais difícil, então o pai tem que ter 2, 3 empregos, a mãe também. Essa criança fica, entre aspas, abandonada, né, para ser criada por uma babá, muitas vezes para ser criada por uma televisão, né? E aí isso vai gerando desajustes que colocam essa criança fora da trajetória de saúde que ela tem programada nos genes dela. Então, o que a gente vai esperar desse futuro? Infelizmente, a gente espera crianças com problemas emocionais, com problemas metabólicos, com problemas psicossociais, com as doenças crônicas que a gente vê hoje em dia, né? Então, na verdade, existe uma raiz básica de todos os problemas de saúde, que é a inflamação subclínica, né? Então, todos esses processos, todo esse desajuste, todo esse conflito que a criança tem com o seu meio ambiente, traz para ela estímulos inflamatórios que vão levar a doenças crônicas no futuro. E a doença crônica que a criança vai ter vai depender muito da genética dela. Então, assim, quem tem genética para ter hipertensão vai ter hipertensão. Quem tem genética para ter demência vai ter demência. Quem não tem genética para ter diabetes não vai ter diabetes, vai ter outras coisas. Então, tudo vai depender da genética dessa criança e de como ela vai lidar com o ambiente para favorecer ou frear essa genética. Então, basicamente, seria isso. Perfeito. E eu acho que o que você está falando tem muito a ver com o que a gente ainda não falou, que é a epigenética, né? Todos nós herdamos genes, não é isso? E que esses genes a gente não consegue modificar, mas a forma que eles vão se expressar, o comportamento dele com o passar do tempo, com o estilo de vida a gente consegue melhorar, não é isso, Cristiano? Exato, exato. Dentro da pediatria isso é mais importante ainda, porque a gente sabe que existem os 1000 dias. Os 1000 dias de vida são os dias onde a criança foi concebida, né? Então, os gametas se encontraram e ali você começa todo um processo de multiplicação celular e a cada vez que essa célula se multiplica, ela está dobrando o seu DNA de tamanho e esse DNA precisa ser ajustado metabolicamente. Eu costumo dizer o seguinte, a célula do meu olho tem o mesmo DNA que a célula do meu estômago, mas o meu estômago não produz pigmento para absorver a luz e nem a célula do olho produz enzima digestiva. Então, quem controla isso é a expressão do DNA. Então, eu estou programando o meu DNA para que na célula do olho ele produza um pigmento para absorver a luz e no estômago ele produza enzima digestiva. Isso a gente chama
de expressão gênica. E num contexto mais amplo, a epigenética fala que essa expressão gênica vai se moldando até os 1000 dias de vida da criança, que é até o 2º aniversário. Né? Hoje em dia fala-se um pouco mais, às vezes fala 1.100, 2.200, já está, né, nesse caminho aí. Então, é importante que esses primeiros anos de vida da criança seja o mais natural possível. Então, voltando até o que a gente falou, é importante que a criança esteja conectada com a sua natureza enquanto ser humano. Ou seja, que ela tenha contato com a grama, que ela tenha contato com bichos, que ela só coma alimentos fornecidos pela natureza, porque isso tudo vai gerar no organismo dela um estímulo para que os genes se expressem de uma maneira adequada, de uma maneira através da qual eles foram construídos para se expressar. Mas vamos dar um exemplo aqui, até para ficar mais claro para a nossa audiência. Se uma mãe, por exemplo, engravidou e ela ganhou pouco peso na gestação, tá? Qual é a informação que ela está passando para esse bebê? Ela está passando, filho, olha, aqui fora não tem muita comida. Nós estamos vivendo uma época de escassez aqui. Eu preciso que você se ajuste aí para a gente conseguir sobreviver nesse mundo. Então, esse gene que a criança herdou da mãe e que daria para ela um nível de metabolismo, ela vai metilar esse gene. Metilação é uma forma de ajuste da expressão gênica, né? São mecanismos epigenéticos que a gente fala. Então, ela vai metilar esse gene para que esse metabolismo seja mais baixo. Por quê? Porque se eu vou viver num mundo que tem pouca comida, se eu tiver muito metabolismo, se eu gastar muita energia, eu posso não conseguir sobreviver. Então eu vou pegar um gene para, por exemplo, ajustar para ficar com uma saciedade precoce. Eu como bem pouquinho e já fico saciado. Então é isso que os mecanismos epigenéticos fazem. Tentam preparar a criança que está dentro do útero para viver num ambiente extrauterino para o qual ela foi informada que haveria. Então, fui informada que haveria um ambiente de escassez de alimentos. Então, vou me preparar para isso. Então, nunca é demais ressaltar a importância da epigenética dentro desses 1000 dias de vida para que a criança seja bem programada para permanecer saudável pelo resto da vida. Né? Tem inclusive artigos que dizem que o útero é mais importante que a casa. Né? Então, assim, o que o artigo está dizendo? Aquele período onde a criança passa dentro do útero, as milhares de multiplicações celulares são mais importantes de ser controlada do que o ambiente extrauterino. Então, vejam o quanto as nossas crianças estão suscetíveis a esses desajustes de meio ambiente que a gente começou a falar aqui, né? Muita televisão, muita poluição, muita ansiedade, muito estresse, pouco contato com a natureza, alimentos industrializados. Então, tudo isso é importante de ajustar para que a gente gere mais saúde. Perfeito. Muito interessante. E tem uma pergunta que me veio com você comentando essas questões, que é a seguinte. Antigamente se achava que o mal que a gente fazia para a nossa saúde, através de hábitos ruins, prejudicava só a nós mesmos. E me parece que hoje os estudos estão mostrando que isso vai gerar um efeito cascata aí para outras gerações. Você pode comentar um pouquinho melhor de como que isso funciona, como é que isso se expressa na vida das pessoas? Claro, então, de novo a gente vai voltar para a epigenética. Então imagina, por exemplo, essa mesma criança que foi gerada nesse ambiente e que a mãe não ganhou peso adequado na gestação. Ou às vezes a mãe até ganha peso adequado, mas a placenta não foi bem nutrida e não conseguiu transferir esses nutrientes todos para o bebê. Especialmente se esse bebê for uma menina, né, ela já nasce com todos os óvulos que ela vai ovular ao longo da vida. E nesses óvulos tem o material genético, que só vai terminar de amadurecer para ser exposto ao útero para receber o contato com o gameta masculino. Então, nesses óvulos, você já tem uma informação de que, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, ele vai levar essa informação errada, essa dificuldade de se
de se expressar, de funcionar adequadamente. E aí, fatalmente, essa mãe que teve essa gestação complicada por algum motivo, né? Vamos voltar aí 3, 4 anos atrás, a gente teve a pandemia que mudou muito o nosso estilo de vida. Então, essa mãe que teve esse problema na gestação afeta o gameta da filha e, invariavelmente, ela está afetando a qualidade de vida da neta dela. Então, só aí a gente já impactou 3 gerações. Então, esse é o grande problema. Poxa, que legal, muito bacana saber. Eu também vou avançar para uma outra pergunta, pensando já nos cuidados iniciais, quando as crianças são novas, sobre um tema que são os exames laboratoriais, né? Eu vejo muitos pais, muitas mães não fazendo exames nos filhos com medo, porque eles são pequenos, vão sentir a picadinha, vão sentir dor, passam 1 ano, 2 anos, 5 anos e deixam para fazer exames só mais para frente. Eu queria que você me falasse qual é a sua visão sobre os exames para crianças pequenas, a partir de qual idade você acha mais interessante, seria sobre isso. Tá. Eu acho que assim, é importante que a gente acompanhe a criança desde que ela está ainda intraútero. Tá? Então, a gente sabe que a gestação e a lactação são os 2 períodos de vida mais sensíveis da mulher. São os 2 períodos onde a mulher precisa de uma carga de nutrientes muito além do que ela está acostumada a ter, justamente porque ela precisa nutrir um outro ser que está dentro dela. Então, assim, você expande muito a massa de hemoglobina, então você precisa de outros tantos nutrientes. Então, é importante fazer esses exames nas gestantes. Quando você faz o exame na gestante, você já tem um prenúncio de como vai ser a qualidade de vida do feto e do bebê. Então, uma gestante que foi muito bem acompanhada, provavelmente vai gerar um bebê de qualidade, um bebê viável, saudável e tudo, e vai facilitar o trabalho do pediatra. Nessas situações, a gente acaba acompanhando o ganho de peso, de estatura, qualidade de vida desse bebê, e a gente vai fazer exame ali em torno de 1 ano de idade. Caso contrário, caso a gente perceba que é uma criança que não está desenvolvendo adequadamente, não está crescendo adequadamente, não está atingindo os marcos neurológicos que deveria atingir, então a gente vai pensar, o que está faltando para essa criança? Que nutriente que ela deveria ter recebido e que ela de repente não recebeu na gestação e que eu posso suplementar? E aí é uma outra coisa importante para a gente dizer que a gente precisa escapar do protocolo. O protocolo é uma coisa que foi feita para que você operacionalize melhor a sua conduta. Mas em cima desse protocolo você tem que individualizar, né? Então, assim, não é porque o protocolo recomenda dar 400 unidades de vitamina D uma vez por dia que todas as crianças vão se beneficiar da mesma maneira às 400 unidades de vitamina D. Vai ter aquela criança que precisa de 2.000, vai ter aquela criança que nem precisa, porque a mãe já está suplementando vitamina D, recebeu uma boa quantidade de vitamina D na gestação, enfim. Então, tudo isso vai me nortear para que momento eu vou fazer o exame e, baseado nesse exame, o que eu vou fazer para que essa criança consiga atingir a sua plenitude em termos de capacidade de desenvolvimento. Legal, perfeito. Eu acho que então, para complementar para a nossa audiência, os pais que derem essa atenção desde cedo nas crianças para conhecer as individualidades dos exames e com o pediatra fazer os ajustes necessários, isso colabora para o melhor desenvolvimento nessa fase inicial, como criança, impactando ali na adolescência. E continuando de tempo em tempo fazendo esses exames, é possível acompanhar o que de fato está sendo evoluído com a suplementação e alimentação, o que precisa de um novo ajuste. E isso eu acho que é tão importante que impacta para a vida futura dessa criança, não é isso? Sim, sim, com certeza. Até porque a cada fase de vida que a criança passa, o meio ambiente dela vai mudando, né? Então, num primeiro momento, ela está reclusa dentro de casa, está vivendo mais com os familiares, não tem uma exposição tão grande, né? Depois ela já passa ali 6 meses, ela já... Existe um termo científico que chama weaning reaction, né? Quer dizer, é a reação do desmame. Então, nesse desmame, a criança está recebendo uma quantidade absurda
de contato microbiano através das bactérias presentes na nossa matriz alimentar, e aí o organismo dela vai ter que tolerar tudo aquilo. Então é até uma das fases mais importantes, uma das maiores janelas de oportunidade que a gente tem, de você introduzir ali o maior número de bactérias possíveis, e aqui cabe uma outra analogia, eu costumo dizer no meu consultório o seguinte: o nosso intestino é como se fosse uma cidade, e cada bactéria é como se fosse uma profissão diferente. Então, quanto mais profissões eu tiver nessa cidade, maior a capacidade dessa cidade lidar com os mais diversos desafios, né? Então, eu tenho piloto de avião, médico, enfermeiro, bombeiro, eletricista, encanador, assaltante, enfim, eu tenho todas as profissões. E quando a gente diminui a diversidade bacteriana, eu estou reduzindo a quantidade de profissões e eu posso, de repente, não ter aquele profissional específico para resolver um problema determinado. Então, à medida que a criança cresce, a gente precisa mudar a nossa avaliação para que a gente possa determinar o que está faltando e, às vezes, até o que está sobrando, fazer esses ajustes para que ela consiga trilhar o caminho que nós, pais, determinamos para eles trilharem, né? Eu costumo dizer também que os nossos filhos devem seguir numa avenida larga, numa avenida onde eles vão escolher que faixa eles vão percorrer, mas o destino da avenida a gente sabe onde vai dar. Se eu botar eles para andar num campo aberto, eles se desviam do caminho. Se eu botar eles para andar em cima do meio-fio, eles se frustram e acabam não conseguindo chegar ao lugar que a gente quer. Então a gente precisa dar uma certa liberdade, mas principalmente guiar. E aí esse é o papel de nós médicos, principalmente os pediatras e os nutricionistas infantis, para guiar a criança nesse processo de amadurecimento, porque o cérebro, por exemplo, só vai terminar de amadurecer lá por volta dos 20 anos. Então esse é o nosso papel. Perfeito. Eu acho que só para complementar uma parte dos exames, que eu acho que é importante para o público, é a importância de procurar bons profissionais, pediatras, nutricionistas infantis, para fazer a leitura dos exames. Eu vejo muitas pessoas, por conta própria, querendo ler aquele resultado tradicional, que pega ali aquela referência que a gente vê, que aquilo ali não necessariamente são níveis de excelência, níveis ótimos. Aquilo é simplesmente a maior parte da população, incluindo pessoas doentes, não doentes, e às vezes não só por estar ali está adequado. E aí a importância de um bom profissional, um bom pediatra para fazer essa leitura. É isso mesmo, Cristiano? É exatamente isso. Assim, a faixa de referência dos laboratórios é uma média matemática. É uma curva de Gauss que eles fazem ali com os resultados que eles obtiveram da população que frequentou aquele laboratório, e ao longo do tempo eles vão estabelecendo aquela média. Dentro dessa média, a gente tira os 2,5% superiores e os 2,5% inferiores. E aqueles 95% é considerado o normal. Nesse normal, existem as pessoas que estão no baixo risco e existem as pessoas que estão no médio risco. Eu não quero viver no médio risco, eu quero o baixo risco. Então eu acabo estreitando mais ainda essa faixa de referência para que eu trabalhe dentro de níveis ótimos para guiar aí a saúde da criança. E espero que aí num futuro muito breve a gente já esteja aí com os exames genéticos sendo mais difundidos, mais acessíveis, porque ainda por enquanto o valor não é um valor acessível para todo mundo, mas os exames genéticos vão mostrar para a gente se aquela pessoinha que está ali na nossa frente é uma pessoa que precisa, vamos voltar no exemplo da vitamina D, se ela precisa de 400 unidades de vitamina D, se ela precisa de 800 ou de 2.000. Então, às vezes, a genética dela já me diz, olha, dá uma olhada com carinho na vitamina D, porque ela pode precisar de mais. Não é nem porque ela não está tomando sol, mas é porque as vias metabólicas que ativam a vitamina D não têm uma qualidade genética para que isso funcione de uma forma plena. Então, até aproveitando aqui o exemplo do Camilo, que eu sei que ele é tenista, né? Já fez tênis muitas vezes, né? Esportista dessa área. Eu aprendi o seguinte, que quando a gente carrega uma determinada via metabólica de um cofator, é como se eu tivesse um tenista
com uma raquete gigante, batendo ao mesmo tempo em 100 bolinhas para poder acertar uma latinha lá do outro lado da quadra. Então, assim, se você não tiver uma enzima muito boa, você carrega de bolinha que uma bolinha, a chance de acertar ali é mais fácil. Ao passo que se você tiver uma enzima perfeita, com uma bolinha ele vai lá e acerta. Então essa é a ideia do cofator, da genética me dizer, olha, essa é a pessoa que precisa de 100 bolinhas e uma raquetona. Não, essa aqui é uma bolinha e uma raquete ping-pong, ela já consegue acertar lá e tá tudo certo. Bacana, excelente explicação. Legal, muito bom. E dito isso, hoje em dia, o que você mais encontra nos exames laboratoriais de déficit de nutrientes? Imagino que tem alguns que sejam mais comuns, outros não. E até que ponto você busca atingir esses valores ótimos através de suplementação e até que ponto dá para chegar lá só por meio da alimentação? Tá. Como você disse, né, existem as deficiências que são mais comuns, e aqui eu vou citar a mais comum de todas é o ferro, né, porque a gente vive... Ferro, a suplementação é obrigatória, né? Sim, o ferro é suplementação obrigatória. Mas é aquilo, é obrigatória e a gente vai racionalizar isso. Mas assim, até hoje, eu não lembro de uma criança que eu não precisasse suplementar ferro. Até porque... Como é que isso é construído? Idealmente, a mãe tem que ter um nível de ferritina, que é o estoque de ferro, suficiente para ser transferido para o bebê, para que ele crie um estoque de ferro importante no seu organismo, utilize esse estoque de ferro ao longo dos 6 primeiros meses, sabendo que o leite materno não é uma fonte muito rica em ferro, e depois dos 6 meses ele vai começar a ter contato com a alimentação e vai repor esse estoque, né? Então, sem precisar entrar em anemia. Mas hoje em dia é muito comum a gente ver gestantes, eu diria que 99,9% das vezes, a gente vê gestantes com alguma deficiência de ferro. Seja uma ferritina muito baixa, ou seja até uma anemia, ou seja de repente algum problema pós-parto de ter tido uma hemorragia mais intensa. Então, tudo isso atrapalha a forma como o bebê vai construir esse estoque de ferro. Então, ferro é uma das deficiências mais comuns que eu vejo no consultório. E uma outra deficiência que eu vejo também muito comum, aí indo lá para outro extremo, num lugar que às vezes poucas pessoas falam, é a deficiência de selênio. O selênio é um mineral que a gente tenha o privilégio de ter o país com fontes ricas de selênio, e ter uma castanha rica em selênio com o nome do nosso país, que é a castanha do Brasil, que é a castanha do Pará. Então a castanha do Pará é riquíssima em selênio, e o selênio é um mineral importante para diversas ações no nosso organismo. Então, destacando aqui 3 ações, tá? Ação antioxidante, ação na saúde tireoidiana e ação na imunidade. Então, antioxidante, ela vai retardar os processos de envelhecimento. A ação na tireoide, ela vai auxiliando um dos grandes órgãos responsáveis pelo nosso metabolismo, né? E a ação na imunidade, o selênio tem ação antiviral, ele também atua como um fator que melhora a secreção de insulina. Então, às vezes, as pessoas têm alguma resistência insulínica e o problema está lá no selênio. Então, o selênio é importante por isso. E não precisa comer muito, né? Às vezes, uma castanha do Pará, às vezes meia, dependendo de onde vem a castanha, e aí é importante pontuar isso aqui, que castanhas do Pará, vindas do norte do país, são riquíssimas em selênio. E as castanhas do Pará, do centro-oeste para baixo, já são mais pobres em selênio e talvez a gente precise de mais castanhas. Então, importante comer uma castanha, você já consegue regularizar aí esse selênio no seu organismo. E você tinha perguntado uma outra coisa. Até que ponto a gente precisa suplementar e até onde dá para ir com a alimentação mesmo? Então, a gente sempre tenta seguir na alimentação, né? É lógico que uma alimentação de qualidade, hoje em dia, dá mais trabalho do que dava há 15, 20, 30 anos atrás. Existe até um estudo sobre isso, falando que nos últimos 80 anos, a nossa matriz alimentar perdeu
às vezes, em determinados nutrientes, 50% do poder de nutrição. Então, sei lá, um brócolis que tinha um X de um determinado nutriente, hoje tem 50% a menos. Então, dá mais trabalho ser saudável e atingir a sua... preencher a sua necessidade de nutrientes através da alimentação exclusivamente. Mas a gente sempre tenta. E o exemplo do selênio é perfeito para isso, que uma castanhinha, 2, resolve o problema. Eu hoje consumo 3. Há 3 meses atrás eu consumia 2. Vou fazendo o meu exame e vou me ajustando, né? Então a gente sempre tenta pelo alimento. Não deu pelo alimento, vamos para o suplemento. E aí a ideia é que as pessoas têm, eu vou usar o suplemento por quanto tempo? Então você vai usar o suplemento enquanto o alimento não estiver te garantindo aquele nutriente. E aí é a nossa briga hoje com a indústria alimentícia, que tenta prover as crianças e os adultos também de alimentos mais palatáveis, mais práticos, mais acessíveis, mais, enfim, funcionais no lado pejorativo da palavra funcional, né? De você conseguir carregar na bolsa, enfim, mas que não levam nenhuma densidade nutricional. Então você está se alimentando somente com macronutrientes e, invariavelmente, de toxinas que estão presentes naqueles alimentos. Perfeito. Eu queria dar um exemplo sobre a castanha. No meu caso, no meu trabalho, Cristiano, assim como você, eu também faço a prescrição de exames laboratoriais de todos os meus pacientes e faço os ajustes ali com a suplementação quando necessário e vou acompanhando de tempo em tempo para ver as modificações, o que a gente tem que ajustar. Quando a gente fala vitaminas e minerais, às vezes eu faço a suplementação, mas tem uma que é muito difícil eu suplementar, que eu resolvo com a castanha, que é o selênio. E eu queria dar um exemplo do que ocorreu comigo. Eu sempre consumi aí de 2 a 3, e quando começou a pandemia, eu não tinha pego o Covid. Eu fui estudando e começaram a sair estudos mostrando que níveis ótimos de selênio, quando você pegasse Covid, diminuiriam os sintomas, não é isso? Verdade. E aí o que eu fiz? Eu falei, opa, então eu não peguei, não quero sentir nada, dobrei para 6. Tava com 3, fui para 6 castanhas do Pará. Pouco tempo depois, eu digo assim, uns 3 meses depois, fiz meus exames, que eu faço com frequência, e meu selênio estava nas alturas. E a gente sabe também que níveis muito elevados de nutrientes do nosso corpo podem ter ação tóxica ou efeitos colaterais. É isso mesmo? É exato. O selênio é um desses nutrientes, né? Que em doses exageradas, né, ele acaba tendo um efeito pró-oxidativo, né? Então, como eu e Maurício aprendemos da nossa infância, né? Assim, tudo demais faz mal, né? Então, assim, se você tem um exagero em qualquer coisa, pode ser até água, você vai ter um efeito ruim daquilo, né? Então, a gente sempre tem que achar a média. E no selênio é interessante que, se você for aumentando isso devagarzinho, o seu organismo consegue modular a absorção do selênio. Então eu estava comendo 3, comecei a comer 4, passou uns 4 meses, comecei a comer 5. Seu organismo falou, opa, tem selênio demais aqui, eu vou absorver menos. O que já não acontece com o suplemento. O suplemento entrando, né? Então essa é a vantagem de você, de repente, trabalhar dentro da matriz alimentar, porque o organismo também consegue se regular nesse sentido, né? Perfeito. E eu tinha comentado isso porque, você vê, eu falei 6, ele foi para mais de 240, e só para as pessoas saberem que às vezes tem muita gente que fala, eu como castanha porque é saudável, estou comendo 10 por dia, 12, e a importância de acompanhar os exames para ver que muitas vezes essa quantidade maior não vai ser legal. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, já que o Maurício falou muito bem sobre os suplementos, que é uma parte que eu gosto de falar. Eu acho que a gente falou dos exames, de acordo com o perfil dos clientes, com o resultado dos exames, fazer a suplementação adequada, mas para as pessoas saberem que não basta colocar o nutriente de qualquer forma. Um exemplo, muitos profissionais vão lá, precisam colocar B12, coloca B12. Existem formas de melhor absorção, como uma metilcobalamina, e assim com outros nutrientes. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa questão e da importância de buscar um profissional para que saiba usar os melhores, as vitaminas e minerais da forma mais ativa. Sim, sim.
Graças a Deus... Desculpa, mais biodisponível. Exato. Graças a Deus os estudos vêm evoluindo, né? E a gente vem encontrando formas farmacêuticas e suplementares da farmácia magistral para a gente conseguir suplementar essas vitaminas e esses minerais de uma forma que seja não somente biodisponível para o organismo, mas que seja melhor absorvida, melhor utilizada pela célula, que gere um metabolismo mais adequado, né? Então, você bem disse aí, a metilcobalamina é uma delas, né? O metilfolato é outra delas, e aí dentro da pediatria é importante a gente destacar isso, porque embora grande parte da nossa matriz alimentar use a fortificação com ácido fólico, a gente tem que o ácido fólico é uma substância sintética. Então, o nosso organismo não tem uma informação genética robusta para poder transformar essa forma sintética de ácido fólico na forma ativa. Essas enzimas que fazem essa transformação, elas são lentas. Então, quando você carrega demais no ácido fólico, um pouco vai virar a forma ativa, mas vai sobrar muito. E esse muito que sobra, ele ocupa o receptor da forma ativa. Então, ele não deixa a forma ativa que foi metabolizada agir e acaba gerando, paradoxalmente, uma deficiência de ácido fólico na célula. Então, você vai dosar, você tem um monte de ácido fólico no sangue, mas você tem a evidência de que a célula não está agindo de uma forma adequada, porque dentro dela não tem ácido fólico. Então, a gente precisa avaliar isso com cuidado. A gente pode citar aqui os sais de ferro, são outros exemplos, né? O sulfato ferroso, que é o mais difundido, que a gente sabe que é o ferro que tem maior taxa de efeitos colaterais, por conta da sua baixa absorção, sobra muito ferro na luz intestinal, causa disbiose, causa constipação, né? Alguns sais de zinco também, então você tem aí o óxido de zinco, né, que precisa da acidez do estômago para ser separado o zinco do óxido e ser melhor absorvido. Então a gente vai trabalhando com sais mais bem elaborados, como um gluconato, um bisglicinato, um quelado, enfim, para que a criança possa se beneficiar daquele nutriente que a gente está dando via oral, né, boca abaixo, mas que você não tem a certeza plena do quanto está sendo absorvido, e aí só com os exames que a gente consegue verificar isso. Perfeito. Maravilha. Continuando no assunto saúde, obviamente, até porque nós estamos falando de saúde aqui, no que saúde é essa, mas estamos abordando muito bem colocado a parte nutricional, a questão nutricional relacionada à saúde das crianças. E vocês sabem que dentro da minha prática e dentro da metodologia que eu trabalho, eu gosto de didaticamente dividir a saúde em pilares, né? Então, estamos falando muito da alimentação e gosto muito de falar do sono, da atividade física, da hidratação, da saúde emocional, da saúde mental e da exposição saudável ao sol. E eu queria trazer um pouquinho da visão da pediatria integrativa no aspecto da saúde mental das crianças, porque hoje a gente vê algo que é muito preocupante, né? Um número muito maior do que se via antigamente de crianças com quadros de ansiedade, de depressão, e isso é muito preocupante. E eu entendo dentro dos meus estudos que, obviamente, que isso tem uma relação com o que você falou no começo da nossa conversa. Os pais estão trabalhando mais, estão mais ausentes, isso de certa forma traz algum impacto, mas eu também entendo que não é só isso. Eu entendo que tem outras situações que estão envolvidas aí dentro desse processo, e queria que você falasse um pouquinho dessa questão da saúde emocional das crianças, qual é o impacto que isso... qual é o impacto dos hábitos e do estilo de vida na saúde emocional das crianças? Perfeito. Então, como a gente estava conversando no começo aqui do nosso bate-papo, em um determinado momento o Maurício perguntou se os desafios, né, dos primeiros momentos da infância, enfim, se faziam mal para a criança, a gente entende que não, tal.
E quando a gente vai estudar, isso tem um nome, é hormese, né? Então, hormese é um estímulo deletério, mas que quando aplicado numa intensidade pequena, numa duração curta, promove uma adaptação que é benéfica ao organismo, tá? Então, assim, quando nós, da nossa geração, nós éramos crianças, a gente vivia num ambiente extremamente hormético no sentido emocional da palavra. Então, nada pra gente era fácil, né? Nem assistir um desenho era fácil. Então, se você quisesse assistir um desenho, você tinha que estar ali na frente da televisão às 10h30, porque se você chegasse às 11 horas, o desenho já acabou e ele não vai se repetir. Isso é antes da era do videocassete, né? Antes da era do videocassete, exato. Aquele desenho, você não sabe. Poxa, perdi um episódio de Caverna do Dragão, aquele episódio que eles iam voltar. Já era, você não vai assistir. Não tem Netflix para você assistir mais. Então você tinha que se programar para estar ali e você tinha que aprender a conviver com a frustração de não ter conseguido estar naquele momento para receber o seu prêmio, o seu benefício de assistir o último episódio de Caverna do Dragão. E assim era com tudo, né? Quando surgiu aí o videocassete, falou, eu quero alugar um filme. Então vou lá na locadora, um filme estreou, chegou lá, falou, olha, já foi tudo locado. Nossa, agora é só na outra sexta-feira, porque se você alugar na segunda, você tem que devolver na terça. Então você alugava na sexta para devolver no domingo. Chamava a galera para assistir o filme, era aquela coisa. Ah, eu quero brincar, vou descer para jogar bola, né? Falei, não, mas aí ó, já tem os times completos, aguenta aí na próxima, né? Então tudo na nossa vida era assim. A gente sempre lutava para conseguir um pouquinho de benefício. E hoje em dia a gente vê justamente o contrário. As crianças de hoje, elas têm 90% das vezes o benefício. Então, neném quer isso? Pronto, tem. Meu filho quer aquilo? Tem. Quer assistir um filme? Plá, clicou aqui, já tem um filme. Quer um brinquedo? Pede pelo delivery e chega ali no dia seguinte, sabe? Então, assim, é muito sucesso e eles acabam tendo dificuldade de lidar com a frustração. E essa ansiedade provocada pela frustração de quem não aprendeu a solucionar problemas desde a infância, criou aí, para quem não assistiu, né? Teve um podcast aí do Maurício com o Camilo no X da Questão, e aí eu aprendi muito com eles, né? Para quem não criou as trilhas neuronais para saber lidar com essa frustração, fica complicado. A pessoa fica desbaratinada, por assim dizer. E aí você vê ansiedade, aí você vê depressão, e aí você vê suicídio, e aí você vê desajuste de conduta, agressividades, tá? Então esse é o problema que a nossa sociedade, essa geração mais nova vive hoje, de ter que lidar com essa situação. Então, o que nós, pais, precisávamos fazer? Colocar um pouquinho de frustração para os nossos filhos. Eles precisam se frustrar, eles precisam aprender a lidar com a frustração, ainda mais tendo o suporte do pai. Mas o que acontece? O que a gente vê hoje em dia? Essa geração crescendo com sucesso, 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 e quando chega na vida adulta, quando vai enfrentar o mercado de trabalho, aí você vê a frustração na idade adulta sem o suporte dos pais. E aí é onde vem os problemas emocionais. Então, é o ponto principal que eu vejo, que é a disrupção aí entre a nossa geração e a geração dos nossos filhos. E além disso, você falou muito bem, e esse aspecto mudou. Eu falo que o estilo de vida mudou muito nesses últimos anos, e assim, outras coisas também que são interessantes. As crianças tinham mais irmãos. Hoje em dia a gente vê muito filho único, que exige muito da mãe, exige muito do pai, de muita atenção. Os pais trabalhando muito não conseguem dar. Eles precisam ter criatividade para inventar brincadeiras, mas hoje vem tudo pronto, então eles não têm criatividade. Então isso é uma questão que de certa forma impacta muito. Mas além disso, que impacto tem a falta de movimento, as crianças se movimentando cada vez mais, se exercitando cada vez mais, comendo cada vez mais produto alimentício, enfim,
Que impacto tem esses outros pilares na saúde mental? Que impacto tem a criança se movimentar menos, comer pior em termos de saúde mental? Tá, então quando a criança está se movimentando menos, ela está utilizando menos a massa neuronal dela para executar aqueles movimentos. Então hoje em dia a gente vê artigos citando o problema de você digitar ao invés de escrever. Então quando você escreve numa folha, você está exercitando muitos outros músculos da mão, que não só o de digitação, e aquilo exige todo um controle maior do cérebro para fazer todos aqueles movimentos, e com isso você consegue memorizar melhor o que você está fazendo, tá? Então isso é um aspecto. Então se movimentar aí na escrita, se movimentar gera estímulos anti-inflamatórios. Esses estímulos anti-inflamatórios vão agir no cérebro para manter o equilíbrio homeostático do cérebro. Então a gente sabe que quando o cérebro está fora do equilíbrio dele, você soa um alarme. Então é como se você... Imagina, por exemplo, uma escola, né? Todo mundo estudando, tudo organizado, as pessoas escrevendo direitinho, soou o alarme de incêndio. Se for um alarme falso, ainda assim as crianças não vão conseguir aprender da mesma forma, porque criou-se um ambiente diferente. Então, quando você tem um ambiente inflamatório no cérebro acontecendo, a transmissão nervosa já não acontece com a mesma qualidade. Você tem uma ativação da microglia atrapalhando as sinapses ali. Então, as crianças têm prejuízo aí também. Uma outra coisa, o uso das telas, né? Então, Maurício estava falando, na geração passada a gente tinha mais irmãos. Então, o fato de ter irmãos já traz implícito a questão da disputa. Então, eu tenho que disputar com meu irmão para ter atenção do meu pai, da minha mãe, né? Para ser melhor do que ele em alguma coisa. Enfim, quando você é o filho único, tá tudo ali para você, tá tudo disponível. E aí, isso tudo exercitava a nossa criatividade de elaborar alguma coisa para ter o sucesso. Hoje em dia você tem a tela. E aí a tela, você só fica no modo stand-by, né? Então assim, você relaxou todos os músculos, você não está usando nada, você só está recebendo, absorvendo. Você não está nem raciocinando. Então, existem artigos que falam que as taxas de demência da nossa geração vão ser 2 vezes maiores do que as taxas de demência da geração dos nossos pais, porque a gente teve acesso às telas na nossa adolescência. Ao passo que os nossos filhos vão ter uma taxa de demência até 6 vezes maior quando adultos do que a nossa geração. E aí os autores colocam aí, levantam a preocupação de como vai ser a estrutura de saúde para lidar com essas pessoas. Complicado. Não vai ter gente suficiente para cuidar de tantas pessoas com demência. E aí eles dizem que quando você está com excesso de tela, você não atinge uma reserva cognitiva. Até para ficar mais palpável, vamos pensar em reserva cognitiva como se fosse massa óssea. Então eu preciso me exercitar, consumir boas fontes de cálcio, ter a vitamina D, ter a vitamina K, ter a vitamina B3, para que eu construa uma massa óssea. E quanto mais massa óssea eu tiver, até ali meus 20, 25 anos, mais eu vou poder perder sem chegar no ponto da osteoporose. Da mesma forma é a reserva cognitiva. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu escrevo, quanto menos tela eu me exponho, maior a minha reserva cognitiva, para que no futuro eu possa perder alguma coisa sem perder funcionalidade. Então tem uma poupança de saúde cerebral também, né? Com certeza. Perfeito. Vou aproveitar esse assunto que eu acho sensacional, que o Maurício iniciou e o Cristiano está explicando de uma forma fantástica, para uma pergunta simples, né? Para ajudar aí a audiência. Falando em telas, Cristiano, e até celular, que hoje as crianças cada vez mais cedo recebendo celular, qual o tempo máximo que você indica que as crianças assistam telas, né, televisão, por exemplo, e também a partir de qual idade você acha que seria o ideal que a criança tivesse o primeiro celular?
Excelente pergunta. Eu vi uma matéria sobre isso, acho que esses dias, dizendo que, assim, para a criança poder ter rede social só a partir dos 16 anos. Né? Então, o ideal é que a criança não tenha nenhuma tela, principalmente naqueles primeiros 1000 dias de vida, né? Onde você está construindo toda uma rede neuronal. Pensa no nível de dopamina que essa criança vai ter quando ela recebe uma tela com um desenho colorido e, de repente, interativo, enfim. Nada mais vai ter o mesmo nível de prazer do que a tela. Então, ela abandona todo o resto. Então, ela precisa criar, ela precisa resolver esses problemas que todo bebê resolve quando eu quero girar e não consigo girar. Então, vou me esforçar até conseguir rolar e resolver esse problema. Então, as crianças precisam resolver esses problemas sem ter benefício de tela. Bom, depois dos 2 anos, alguns autores falam em 1 hora por dia. Eu diria que o ideal, né, no mundo perfeito, é a gente ter isso depois de 6 anos. Tá? Esperar aí os 2.200 dias de vida, que vai até os 5, 6 anos. A gente sabe que, infelizmente, não é a nossa realidade, né? Então, se pelo menos a gente conseguisse restringir isso para 1 hora, já seria bom. E além do tempo, a gente tem que saber qual é o tipo de conteúdo, né? Então, assim, qual é o pior lado? Qual é o lado mais negro da tela? É a tela sozinha com a criança. Então, eu costumo dizer assim, uma criança ficar aqui rodando o dedinho numa rede social é bem diferente de, por exemplo, ela assistir uma partida de futebol com o pai. Né? Então ela está ali do lado assistindo uma partida de futebol com o pai, então ela vê o movimento da tela, vê a reação do pai, os dois vibram com a mesma coisa, então está havendo ali um certo sinergismo, uma certa interação. Ao passo que a tela sozinha, por si só, não vai estimular em nada a criatividade dessa criança. Porque não importa o que ela faça, a tela não vai mudar. Né? Então, se eu estou assistindo televisão com meu pai ali do lado, eu vibro por qualquer coisa e meu pai vai interagir comigo, existe uma troca. Né? E nesse exemplo da tela da rede social, não. Então, até 6 anos, aí, idealmente 1 hora. Depois de 6 anos, no máximo 2 horas. E a gente tem que entender que por que existe isso? Para que as crianças não tenham tempo ocioso, aumentando aí a propensão à obesidade. Porque além da tela, ela está ali na tela e muitas vezes está consumindo alguma coisa e sem a atenção à alimentação, então ela consome mais calorias do que ela precisaria e às vezes consome alimentos que ela nem sabe que consumiu. Se você perguntar para ela depois o que ela consumiu, ela não lembra. Ela vai dizer, não comi isso não. Né? Perfeito. Então, é basicamente isso. Então, o cuidado com as telas é esse principal. E o grande desafio é que por que as telas estão tão presentes hoje em dia? Porque antigamente a gente não precisava fazer muito esforço para a criança fazer atividade física. Né? Então, assim, não tinha muita coisa em casa, você tinha 5 canais abertos na TV, que passavam jornal a maioria do tempo, criança não tem nenhum interesse por isso, vou descer para brincar. E chegava, né, embaixo do prédio, na rua, encontrava os amigos. Então todo mundo ia interagir, disputar, ganhar, perder, saber esperar, tudo isso acontecia. Hoje em dia, o pai que é mais responsivo com a criança e fala, não, meu filho não vai ter tela, eu quero que meu filho desça. Filho, desce e vai brincar. O filho desce, dali a 5 minutos ele sobe e fala, pai, não tem ninguém lá embaixo. E aí o pai se vê naquele dilema. E aí? Eu desço para fazer o papel de pai com meu filho, para que ele possa ter essa interação, ou eu trabalho? Né? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso botar dinheiro dentro de casa, eu preciso pagar as contas, eu preciso fazer as outras coisas. Né? Então, talvez o meio termo disso daí seria juntar uma comunidade que tem os mesmos interesses para que as crianças pudessem estar reunidas no mesmo horário, no mesmo local, para que elas comecem a fazer o que a nossa natureza fez para a gente fazer. Disputar, observar, esperar,
atacar a hora que precisa atacar, né? Assim, essa natureza humana sendo exercida da sua melhor forma. Perfeito. É um assunto que eu amo, né? Falar de exercício físico, de movimento, é a minha praia. E se eu posso dar um conselho para os pais de hoje em dia, coloque seu filho no esporte. Coloque seu filho no esporte, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça ok, exercício físico faz bem para os ossos, para os músculos, para o crescimento. Isso todo mundo sabe e é real, e realmente a evolução da saúde, a evolução biológica das crianças, depois adolescentes, ela é muito melhor com a regularidade do exercício físico, mas vai além disso. Como o Cristiano comentou rapidamente aqui, eu quero até aprofundar um pouco nisso. Quando você coloca seu filho para fazer uma atividade esportiva, é ali que ele vai aprender regra, que ele precisa respeitar a regra, é ali que ele vai aprender a esperar a vez dele, como você falou. É ali que ele vai aprender a perder, porque você precisa aprender a perder na sua vida, aprender a se frustrar. E teve até um episódio muito interessante. A minha filha mais velha, Luana, ela participava de uma equipe de basquete na escola, e aí teve um dia que eu fui assistir o jogo delas, e aí elas foram jogar contra uma equipe que os adversários pareciam profissionais, cara. Impressionante, as mulheres de 1,80m, 1,90m, e só tô vendo cesta do lado de cá, e o time da minha filha não fazia cesta, ela até foi a cestinha. E no dia seguinte, perderam, tomaram uma lavada, tá? E no dia seguinte, eu vi minha filha ficando até mais tarde na escola para treinar mais. E eu falei, é isso. É porque ela poderia ter desistido. É impossível, gente, aquelas meninas enormes. Não, mas ela falou, eu preciso treinar mais, tá? Porque eu preciso evoluir. Então, a atividade esportiva ela vai muito além do benefício físico, tá? Ela é um aprendizado para a vida, porque tudo que você vê ali dentro do esporte, tudo que você vê ali dentro dos jogos, é uma simulação do que é a vida real. Você também tem que aprender a ganhar, porque você não pode ficar ganhar e zoando o outro, perdeu, porque na vida até profissional, se você faz isso também, você vai criar problemas para você. Então, além da questão de diminuir a tela, de estar ali praticando, fazendo amizade, se movimentando, estar com foco de atenção plena, isso beneficia muito a saúde mental. Então, não tirem a educação física das escolas, tá? Porque vai muito além do exercício físico. Então, se eu posso dar um conselho, que eu acho muito relevante, é esse. Não é isso? Eu queria reforçar o seu conselho, porque é um pensamento que eu sou apaixonado. Antes mesmo das minhas filhas nascerem, eu já tinha isso em mente, né? Claro que eu sou um apaixonado por tênis, jogo tênis, existiria uma tendência, uma facilidade delas iniciarem, mas elas que escolheriam os esportes. Não é à toa que hoje elas fazem 3 esportes diferentes. Mas uma coisa que eu tenho visto, pesquisando bastante sobre isso, eu já tinha essa ideia de colocar no esporte, mas parece que quando há competição dentro do esporte, torneios, parece que isso pode ser aprimorado para ter benefícios no futuro, né? Com certeza. Tudo que você falou, perde na vida, a gente perde também. Muitas pessoas não têm a capacidade, aquela força de dar volta por cima dos problemas. O esporte ensina muito isso. Perder, depois você tem uma outra oportunidade para tentar vencer, perseverança, disciplina, dedicação. Então, só para reforçar o que você colocou, muito bem colocado, eu penso exatamente assim, eu acho que se todas as pessoas puderem colocar seus filhos no esporte, eu acho que vai ajudar demais. O que você acha, Cristiano? Eu só vou concordar plenamente com vocês, reafirmar tudo isso que vocês afirmaram. É isso que o Maurício falou, assim, o esporte é uma simulação da vida real. Então, você tem disciplina, você tem resiliência, que as crianças precisam muito ter resiliência hoje em dia. Você tem solução de problemas dentro do esporte. Você amplia a sua noção de saúde. Poxa, eu estou aqui fazendo esporte, mas eu não consegui performar do mesmo jeito que o meu adversário. O que eu vou precisar fazer? Então, às vezes eu preciso me alimentar melhor. Às vezes eu preciso treinar melhor. Às vezes eu preciso dormir melhor. Poxa, aquele dia eu fiquei até tarde, cheguei, estava cansado no horário da competição, enfim. E a criança vai entendendo a amplitude da saúde.
né? E vai percebendo, falou, poxa, não é só o esporte pelo esporte, né? O esporte é uma fração, um pilar, como o Maurício fala, de todo um complexo que envolve a questão de ser saudável. Então, e da mesma forma, não ter esporte, você não está sendo completamente saudável. Então, seria isso. Perfeito. E como nós, dessa linha integrativa, né, não podemos deixar de falar, é o pilar sono. Ah, sem dúvida. Né? Eu sei que o Maurício adora falar sobre sono. E eu vou perguntar aqui para o Cristiano, para que passe ali essa informação para o público, uma dúvida que muitos pais têm. Recomendação de tempo de sono das crianças pequenas, crianças grandes, e não só tempo. A gente já tem pesquisas mostrando que não adianta só ter o tempo certo, mas o horário que se inicia esse sono, né? Queria que você explicasse para o nosso público o que você recomenda com relação a isso. Perfeito. Em termos de tempo de sono, a gente tem o seguinte: até os 4 anos de idade, a gente tem que o sono noturno da criança tem que girar em torno de 10 horas de duração, porque ela vai ter os cochilos durante o dia, né? E o número e a duração de cada cochilo vão variar, né? O número vai variar dentro desses 4 anos. Então, no começo, a criança tira aí 4, 5 cochilos de 1 a 2 horas todo dia, e depois isso vai diminuindo, né? O último período é a partir de 1 ano e 6 meses, onde a criança tira um cochilo de 2 a 3 horas durante o dia. A duração desse cochilo vai diminuindo até ela completar 4 anos e ela deixa de cochilar durante o dia. Quando a criança deixa de cochilar durante o dia, ela precisa dormir em torno de 11 horas e meia. Isso vai diminuindo posteriormente até chegar nas 8 horas do adulto. E o grande problema é que as crianças hoje em dia querem acompanhar os pais, né? Então, até porque a gente tem essa questão de um mercado de trabalho que não é tão ortodoxo quanto era quando nós éramos crianças, né? Quando os nossos pais trabalhavam de 8 a meio-dia e de 2 a 6. Então, hoje em dia, você tem mercados variáveis, você tem muitas outras profissões que trabalham com plantão, às vezes pais que têm 2 empregos ou mais e que às vezes estão chegando em casa por volta das 9 da noite. E aí o filho quer esperar o pai para poder conviver um pouco com o pai, né? Então isso também atrapalha um pouquinho. E aí a criança vai dormir mais tarde, fica ansiosa porque está esperando o pai chegar, então já tem aquele sentimento de ansiedade. Quando o pai chega, vem a excitação e ela brinca com o pai. E logo depois da excitação, ela tem que fazer um relaxamento para dormir. Então, é um desafio. Sem dúvida. E aí elas vão dormir às 10, 11, meia-noite. E aí no outro dia, são crianças que têm maior dificuldade de aprendizado, mais irritabilidade, um apetite maior, porque a gente sabe que quando a gente dorme menos, a gente eleva cortisol. Quando a gente eleva cortisol, a gente aumenta a vontade de consumir alimentos hiperpalatáveis e hipercalóricos. Então você perceba que é uma coisa simples e começa a respingar em tudo quanto é lado. Você começa a respingar no emocional, você começa a respingar no metabólico, na dieta, você vai respingar no antioxidante, porque você não tem a secreção adequada de melatonina, que vai renovar o corpo da criança durante a noite. Você respinga no endócrino, porque não vai ter, às vezes, ganho de estatura como os pais queriam, né? Então, assim, como a gente diz, por isso o nome integrativo, é entender que cada área está integrada com outras, formando uma rede, e que, invariavelmente, se você mexer em uma, você está mexendo em todas as outras. Perfeito. Muito bom. Excelente explicação. Tem um tema que eu quero falar aqui, que é um tema polêmico, que é um tema complexo, mas que eu acho muito interessante. Mas o público gosta de polêmica, né? O público gosta de polêmica. Bom, eu sou pai de uma criança autista, tá? E o meu irmão, obviamente, tem um sobrinho autista, que é meu filho, e também do outro lado tem um outro sobrinho autista, que é sobrinho da esposa dele.
E assim, dentro do que a gente vê hoje dos estudos, ali na década de 80, me parece, era 1 para 10 mil. Hoje está batendo 1 para 50, 1 para 45 e vem várias teorias partindo disso. Não só para TEA, para transtorno do espectro autista, mas para TDAH também. A gente vê o número explodindo. Tá? Pensando integrativamente, o que você acha que... É só genética? O que você acha que está acontecendo para que a gente tenha esses números preocupantes e realmente alarmantes, porque como você disse aí da demência das crianças como projeção para a idade adulta, isso também preocupa até mercado de trabalho. Sim. Né? Então, o que você acha que se atribui à explosão desses números aí? Não é só a genética, né? A genética faz parte, até porque os estudos mostram que quando você tem um filho pertencente ao TEA, a chance de ter um outro é bem maior, mas não é só a genética. Principalmente a epigenética, é o meio ambiente no qual a gente vive. E aí, quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando em tudo, né? É o que os estudos trazem como exposoma. Exposoma é tudo que chega até o nosso corpo e que muda a forma do meu gene se expressar, tá? Tudo ao qual eu estou exposto. E aí a gente tem menos atividade física, a gente tem menos sono, a gente tem uma alimentação que é de pior qualidade, a gente tem um aumento absurdo de contaminantes. Então, para mim, isso é um dos principais motivos. É a contaminação que está associada... O que seria essa contaminação? Então, vamos lá. A contaminação... eu vou te dar um exemplo aqui. Do leite de vaca, por exemplo. Então, o leite de vaca, principalmente quando as vacas estão confinadas no inverno, por exemplo, elas não têm a oportunidade de pastar, elas vão ser alimentadas por ração. E muitas vezes nessa ração você tem algumas toxinas, eminentemente toxinas de fungo. Então, o fungo cresceu naquela ração, produziu toxinas, e essas toxinas são termoestáveis. Elas não se degradam com a temperatura. Seria preciso uma temperatura próxima a 500 graus para conseguir degradar essa toxina. Ou seja, se você aquecer um alimento a 500 graus, você vai comer cinza. Então, não tem como. Ela está ali. Quando a vaca se alimenta dessa ração, o corpo dela identifica que tem essa toxina e tenta excretar essa toxina através das glândulas exócrinas. Tá? Então, através do suor, através da urina, através das fezes, através do leite. Então, botando coisa para fora no meu organismo. Aí a pessoa vem e ingere esse leite com essa toxina. Então, vamos pensar numa mãe que está amamentando. A mãe ingere, essa toxina vai ser absorvida, vai cair na corrente sanguínea e da mesma forma o organismo vai tentar eliminar. Ele elimina também através do leite materno. Tanto que se você fizer pesquisa na literatura científica, você vai encontrar leites de banco de leite que são contaminados com toxinas de fungo. E essa toxina de fungo, ela aumenta o espaço entre as células no nosso intestino. Então, a gente estava falando do exposoma, né? De estar se relacionando com o meio ambiente. Então, vamos pensar que o nosso intestino é nossa área do corpo mais exposta ao meio ambiente. Então, a gente tem a pele, as três principais áreas, pele, trato respiratório e trato digestivo. Então, a nossa pele, se eu tirar a minha pele e esticar aqui, vai dar algo em torno de 1,7, 1,8 metros quadrados. Se eu pegar o meu pulmão, né, as minhas vias respiratórias e esticar, vai cobrir uma área aí de uns 9 metros quadrados. E se eu pegar o meu intestino e esticar, dá uma quadra de tênis. Então, a área é muito, muito extensa. E é ali que a gente está se conectando com o meio ambiente, recebendo os estímulos do meio ambiente. E nesse momento eu afastei as minhas células. Então, nesse contato com o meio ambiente, eu preciso determinar muito bem o que entra e o que eu vou deixar para fora.
Se eu afastei uma célula da outra, tá entrando coisa que eu não queria que entrasse. E aí fatalmente vai entrar uma toxina dessa. Essa toxina vai navegar e vai permear uma outra barreira que é entre o sangue e o cérebro. Permeando essa barreira, ela se instala no cérebro e aí inicia todo um processo inflamatório que desorganiza a estrutura neuronal. Então, essa estrutura de neurônios desorganizada vai levar a um pensamento e a um comportamento desajustado. E aí é a hora que a gente vê essa questão, não só do autismo, nem do TDAH, mas de todas as outras condições neurológicas. Então, a gente vê, por exemplo, aqui falando dos contaminantes, né, voltando, um dos principais é o glifosato. O glifosato é um conservante, é um fertilizante, se não me falha a memória, que é usado na lavoura, e ele começou a ser usado com uma magnitude maior a partir de 2005. Então, a gente tem trabalhos alinhando o aumento da utilização do glifosato com o aumento dos índices de TEA, de TDAH, de suicídio. Que é um agrotóxico, né? É um agrotóxico, exato. TEA, TDAH, suicídio, síndrome metabólica, depressão, esquizofrenia, né? Enfim, o nosso planeta tem muita gente, a gente precisa alimentar toda essa população e acaba que a indústria se utilizou disso, né, desse agrotóxico, desse fertilizante, enfim, para que a gente possa produzir mais alimentos, mas com menor qualidade, gerando esses distúrbios. Então a gente está aí num momento, num ponto de inflexão da nossa existência nesse planeta, né, onde a gente vai decidir ou se a gente perpetua ou se a gente entra em extinção. Então é assim que eu enxergo hoje em dia. Perfeito. E você falou agora há pouco sobre o tamanho da pele, né? Se a gente pega a pele e abre, né, como fica enorme. E eu vejo que muitas pessoas já, ainda bem, estão começando a se preocupar mais com essa alimentação mais natural, né? Os orgânicos que forem possíveis. Mas a gente tem que parar para pensar também que os impactos na saúde não são apenas naquilo que a gente ingere, mas o que a gente passa na pele também, né? Falando de crianças, que é a sua especialidade, fala um pouquinho dos cuidados também dessa questão, pensando em cremes para as crianças, protetores solares, shampoo, sabonetes, que hoje tem vários repletos de contaminantes também, como você falou. Exato. Nesse lado aí da história, os contaminantes perigosos são os parabenos, né? Que são os disruptores endócrinos. Então, são aditivos, são contaminantes que a indústria usa para que a cosmetologia fique mais adequada, para que o creme seja mais cremoso, para que tenha um cheiro específico, uma textura diferente. E a gente sabe que isso vai ser absorvido, né? A nossa pele é lipofílica, então ela absorve essas gorduras e isso vai levar consigo esses disruptores que vão modificar vias metabólicas, especialmente vias endócrinas, prejudicando aí eminentemente a puberdade das crianças, mas podendo também prejudicar outras áreas. Então, a recomendação é que as crianças utilizem exclusivamente cosméticos de crianças. Não utilizem nada relacionado à cosmetologia de adulto. Então, nada de shampoo, nada de desodorante, nada de esmalte, de maquiagem, enfim, cremes. Qualquer outro cosmético de adulto deve ser utilizado pelo adulto. A criança só utiliza cosmético de criança quando precisa, né? Perfeito. Porque eu costumo dizer que a criança é linda por natureza. Qual é o filhote que a gente acha feio? Sim. Você pode ter filhote de qualquer animal que você acha bonitinho. Por que o ser humano, que é a nossa espécie, o filhotinho tão lindo, você tem que botar perfuminho, creminho, maquiagenzinha? Não precisa, eles já são lindos, deixa eles serem como são.
Perfeito, Cristiano. Vou aproveitar até esse momento aqui, que a gente está com esse assunto tão interessante, para dizer para vocês que estão aqui seguindo o nosso podcast o seguinte: quem alimenta nosso canal são vocês. É a curtida de vocês, é o compartilhamento, são os comentários. Tá? Então, nosso recém-nascido aqui hoje, né, Camilo, precisa ser alimentado através de vocês que vão curtir. Então, já clica aí no curtir, comentem o podcast, mandem para outras pessoas que com certeza possam ser beneficiadas com essa quantidade imensa de informações de qualidade que a gente está passando aqui para vocês. Então ajuda a gente a crescer, porque cada vez nós vamos poder trazer mais profissionais desse quilate aqui para bater esse papo com vocês, trazer informação de qualidade gratuitamente. Então alimenta nosso recém-nascido com o que a gente chama de triplo C, né? Curta, comente, compartilhe, porque isso vai fazer muito bem para o nosso canal. Já estamos indo aí para a parte final, ainda temos mais um tempinho, e eu vou até voltar aqui um pouquinho naquele assunto que a gente estava comentando da questão dos transtornos, né? E você falou muito bem aí de uma série de aspectos que podem contribuir para o aumento do número de transtornos aí, estamos falando do TEA, do TDAH e de outras questões envolvidas. Mas se fala muito também da capacidade diagnóstica. O número, muita gente fala, o número aumentou também muito por conta da capacidade diagnóstica. Até que ponto você acha que essa capacidade diagnóstica aí também aumentou, contribui para isso? Eu acho que bom, não existe um teste específico, sim, né, para fazer o diagnóstico. É a sua experiência mesmo. Até porque é um transtorno, né? Então eu acho que a gente vem estando mais atento, mais alerta para isso e suspeitando, né? Nem diagnóstico, é suspeitando com mais precocidade e tentando atuar. O que eu acho importante colocar aqui, o que eu enxergo, e aí é uma coisa minha, não é científico esse dado, mas é que o que era considerado normal antigamente, quando nós éramos crianças, deu uma estreitada. Então, tem menos pessoas dentro de um espectro denominado como normal, e fora desse espectro, nesse guarda-chuva, a gente tem o TEA, a gente tem o TDAH, a gente tem um TOD, a gente tem outros transtornos que vão definindo traços da personalidade. E que mais importante do que ter um diagnóstico ou de ter um rótulo, vamos dizer assim, é saber o que você vai fazer com ele. Porque a gente tem profissionais maravilhosos, né? Assim, alguns dos profissionais dentro da área médica que eu mais admiro são TDAH, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E que isso não te limita, né? Quando você se conhece melhor, você consegue atuar melhor, performar melhor dentro do que você é. Então, acho que às vezes você ficar com aquela sensação de que você é diferente do outro e aquilo te frear, não deixa aquilo te frear. Isso é uma individualidade. Isso é um traço seu e que te torna único. E sendo único, você consegue executar de forma única várias coisas que outras pessoas não vão executar. E ali você vai ter o seu lugar nesse mundo para contribuir também de forma única com várias outras pessoas, às vezes contribuindo até para uma geração inteira. Acho que essa é a mensagem mais importante. Poxa, que maravilha. E como o Maurício pontou que estamos caminhando aí para a reta final desse episódio inaugural, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que abrange muito do que a gente falou aqui, talvez um dos temas, mas muitas pessoas perguntam qual é a diferença na abordagem, no trabalho de um pediatra integrativo para um pediatra com uma visão mais convencional. A pergunta para você explicar para eles é como você vê essa diferença? Entendi. Então, dentro da faculdade de medicina, o médico ele é educado, ele é conduzido, ele é treinado para diagnosticar doenças, né? Então, assim, você tem as caixinhas da doença, a caixinha da hipertensão, a caixinha do diabetes, a caixinha do hipotireoidismo e assim por diante. Então, o médico aprende a falar, olha, esses e esses sintomas com esses e esses exames
são os critérios de diagnóstico para essa situação. E se você não está nessa caixinha, você não está doente. O que a área integrativa veio mostrar para a gente é que existe um espaço grande entre essas duas colocações, entre o estar doente e o estar saudável. Então, às vezes, você não está nem em um lugar e nem no outro. Então, você não está doente, mas você não se sente saudável. E aí, se você vai num médico que não tem essa visão ou que não foi treinado para ter essa visão, ele vai falar, olha, tá tudo bem, os seus exames estão bem, os seus exames estão bons, tá tranquilo, pode continuar assim, mas eu tô sentindo isso. É alguma coisa aí, não sei o que é, enfim, vamos aguardar, vamos observar, vamos ver o que vai acontecer. E aí, quando chega na caixinha da doença, eu falo, agora eu sei, aquilo que você tinha era diabetes, vamos tratar, né? O que a área integrativa procura é entender, olha, você não está saudável, vamos ver o que está acontecendo aqui, olha, eu percebi que você tem um nível de insulina maior, que você tem uma curva glicêmica um pouco alterada, que você tem um nível de selênio baixo, que também contribui para a secreção de insulina, às vezes um déficit de magnésio, e aí a gente tenta corrigir para que a gente volte para um caminho, volte para aquele lugar onde você está plenamente saudável. Então, essa, para mim, é a principal diferença da área integrativa para a área normal, e é justamente o que me encantou, né? Porque eu acho que, enquanto pediatra, a gente está aqui muito mais para cuidar da saúde do que cuidar da doença. Né? Então, assim, a criança nasce saudável. O trabalho do pediatra é manter essa criança saudável pelo maior tempo possível. E não esperar ela ficar doente para poder tratar alguma coisa. Porque senão você vai virar um pediatra de pronto-socorro, né? Vamos falar, estou gripado, tratei da gripe. Estou com pneumonia, tratei da pneumonia. Estou com uma osteomielite, tratei da osteomielite. Ok, isso é um baita mérito. Assim, é louvável o profissional que consegue fazer isso de uma forma plena, de uma forma, né, técnica, linda, ótimo, perfeito. Mas não é a maior parte do tempo. A maior parte do tempo é da criança saudável e que quer se manter saudável. Então, pisou um pouquinho fora da linha, falou, olha, esse caminho que você está começando a trilhar, ele pode te levar para um determinado problema. Só estou te alertando para que você escolha se vai continuar nesse caminho ou se eu estou te dando a opção de voltar para esse caminho aqui onde a gente é plenamente saudável. Mudar a rota. Perfeito. Então seria isso. Perfeito. Tem uma frase que eu e o Maurício gostamos, uma palavra, que é performance humana. Isso. Então, pensando em performance humana, Cristiano, a gente vê que esse trabalho mais integrativo, ele realmente acaba favorecendo mais essa parte, né? Com certeza. E é interessante que você comentou que eu entendo que essas pessoas que nem estão plenamente saudáveis e nem estão doentes é a pessoa da vida comum. Exato. É a grande maioria, né, que precisa ser cuidada, precisa ser tratada, e obviamente que precisa de um atendimento integrativo, de uma abordagem integrativa, porque entre o caminho do não estar doente e o estar saudável, como disse o Cristiano, é uma distância muito grande. E eu gosto muito de uma frase, olha de quem? Olha o tempo, do Hipócrates, que ele fala algo mais ou menos assim. Ele fala assim, as doenças não surgem do nada, elas são manifestações de pequenos pecados cometidos diariamente contra a nossa natureza. E à medida que pecados se acumulam, a doença surge repentinamente. Então, quando esses pecados contra a natureza, basicamente são os pecados que a gente faz contra, como a gente abordou aqui no começo do podcast, contra a forma natural que a gente nasceu para se desenvolver, né? E aí a gente volta sempre nos pilares. O pecado contra a sua natureza é você procrastinar teu sono, é você trocar o alimento pelo produto alimentício, é você se manter o mais tempo no sofá da sua casa, porque nós fomos feitos para nos movimentarmos. Então, esse raciocínio, esse pensamento, ele é muito importante, porque antigamente a gente fazia isso no automático, né? A gente cuidava dos pilares de forma automática. Hoje a gente precisa trazer para a consciência, para entender isso e poder, de certa forma, otimizar a nossa saúde.
E só complementando o que você falou aí, também é uma frase, se não me engano, de Hipócrates, que ele fala o seguinte, que antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a abandonar os hábitos que a deixaram doente. Perfeito. E é isso, né? Então, assim, só para enfatizar que não existe mudança mais importante para resgatar a sua saúde do que a mudança dos seus hábitos de vida. Perfeito. Perfeito. Bom, como eu acho que nosso tempo já está se esgotando, eu queria pedir para o Cristiano deixar uma mensagem final para os pais, as mães, né? As crianças que também podem acabar assistindo em algum momento o nosso podcast. Que você deixe essa mensagem final para essa questão, pensando em saúde, qualidade de vida. Deixa a sua mensagem, por favor, Cristiano. Tá, tô aqui pensando o que eu vou falar, enfim. Eu tô aqui relembrando, né, que em 2012, quando eu fui num congresso de nutrição pediátrica, foi que eu me vislumbrei com isso tudo e me apaixonei e comecei a investir nessa formação. Em 2018 eu fiz pós-graduação em nutrologia e me encantei pelo papel da nutrição na construção da saúde e depois veio o conhecimento de todos os outros pilares. Então, assim, se eu tivesse que dizer alguma coisa aqui para os pais e principalmente para os pais, né, que eu acho que assim, quando uma criança se matricula num colégio, tem alguém que assina lá como responsável. Então, o responsável é o pai. Então, vocês, pais e mães, são responsáveis pela saúde que os seus filhos têm. O importante é que a gente amplie o nosso conhecimento do que é saúde. A gente está aqui para isso, né? Para passar para vocês que ser saudável não é só não ser doente e que conseguir atingir, depois que você atinge o máximo de potencial de saúde na sua vida, ninguém quer voltar a ser mais ou menos doente. Depois que você consegue ter um sono adequado, energia, mais ou menos saudável, né? Ter energia para fazer os esportes, ter qualidade nos relacionamentos, você não quer voltar para onde você estava. Então, vigiem seus filhos, sigam seus filhos, guiem seus filhos, para que eles possam, de uma forma plena, de uma forma completa, né, como a gente falou de todos esses pilares, dessa rede toda, atingirem o potencial e atingirem o que vocês determinaram, o que vocês imaginaram, o que vocês sonharam que eles vão atingir. Né? Porque quando a gente sonha e a gente não trabalha para aquilo acontecer, a gente só está torcendo. Então a gente tem que deixar de torcer para agir para que os nossos filhos cheguem no objetivo que a gente quer. Excelente. Finalizou com sucesso essa mensagem. Maravilha. Né? Mensagem maravilhosa aqui no fim. Camilo, quer falar mais alguma coisa? Não, vou deixar a honra para você fazer esse encerramento. Bom, e então, qualquer coisa eu complemento, mas... Maravilha. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí o aceite do convite do Cristiano, meu irmão querido. Esse cara me ensina desde o dia que eu nasci, né, cara? Porque ele é meu irmão mais novo, mais velho. Então aprendo com ele sempre a vida na nossa área que de alguma forma se conectem. Primeiramente, muito obrigado, tá? E quero agradecer a todos vocês também que estão aí acompanhando o nosso podcast, absorvendo essas informações e novamente comentar com vocês que quem alimenta nosso podcast são vocês, curtindo, comentando, compartilhando com outras pessoas que com certeza vão se beneficiar de informações tão ricas. Então, já vai botando o dedinho aí no like, já vai compartilhando, comentem, tá? E com certeza dessa forma a gente vai conseguir trazer mais profissionais aí para falar dessa área integrativa da saúde. Deixo aqui nosso muito obrigado a todos. Estamos muito felizes aqui, né, com o encerramento aqui do nosso primeiro episódio. Muitíssimo obrigado a todos e fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Perfeito. E só para complementar também, sem dúvida agradecer o Cristiano pela presença, por ter aceitado esse convite. Foi uma honra recebê-lo aqui e a gente ter tanta informação valiosa, né, para todas as famílias.
e reforçar o pedido do Maurício, né, para que as plataformas entendem que quando vocês curtem um vídeo, quando vocês seguem o canal, elas entendem que isso é um conteúdo relevante e vai passando para mais e mais pessoas. E eu acho que é uma forma de ajudar o conhecimento de todas as famílias, de todas as pessoas. Então, curtam, sigam o nosso canal, agradecer, né, a audiência de todos que assistirão, estão assistindo. E é isso, dizer que preparem-se, porque esse é só o primeiro episódio, muitos outros virão com grandes profissionais, assim como o Cristiano, de áreas diferentes da saúde, para que todos nós possamos aprender juntos e, com isso, termos mais qualidade de vida, longevidade também. Já clica aí no inscreva-se, tá joia? Ajuda a gente. Valeu, pessoal, um abraço. Até mais, pessoal.